Olá, amiguinhos do meu canal do YouTube. Olá, viajantes do tempo do meu canal do YouTube. Olá, nostálgicos de ontem e cults de hoje do meu canal do YouTube. Olá, você que vai se emocionar comigo neste vídeo aqui pro meu canal do YouTube. Bom, gente, finalmente tá aí o começo da minha série sobre o Chrono Trigger. Pra quem não sabe, isso será uma série. E esse é um vídeo que eu já quis fazer inúmeras vezes ao longo dos anos, mas é muita coisa pra falar sobre esse que é sem dúvidas um dos maiores jogos de todos os tempos. Então, por que fazer apenas um vídeo se eu posso fazer uma série, né? E é isso que eu vou fazer. Eu tinha começado a escrever esse roteiro, ele começou a ficar muito grande, e daí eu pensei, cara, eu acho que eu vou fazer uma série falando sobre cada aspecto do jogo. Então sejam bem-vindos ao primeiro episódio. Mas antes de continuar, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí pra poder acompanhar a série, também vários outros conteúdos mega legais do canal. Se você conhece outras pessoas que gostam do jogo, outros velho paia que nem eu que curtem o jogo, né? Mostre pras pessoas, manda pra galera o link pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, sei lá, por onde você quiser, cara, porque essa aqui é uma série que eu tô fazendo com um carinho tão grande que vocês não fazem ideia. Tô fazendo isso aqui com amor, com carinho gigantesco, tá? Eles serão vídeos relativamente longos e vão dar bastante trabalho pra editar, então vai levar algum tempo pra eu ir soltando eles. Provavelmente eu vou soltar um por semana, né? Mas vamos com calma, né? E esse primeiro vídeo eu tô fazendo aqui com uma pegada bem pessoal, porque esse é um vídeo no qual eu quero fazer uma introdução sobre essa série, fazer uma introdução sobre como é que esse jogo é tão importante pra mim, por que ele é tão importante pra mim. Então esse primeiro vídeo ele é bem pessoal, mas eu acho que muitos de vocês vão se identificar, porque vários de vocês com certeza sentiram mais ou menos as mesmas coisas que eu senti enquanto estava jogando. Pra vocês terem uma ideia, desde a primeira vez que eu pensei em fazer um vídeo sobre o Chrono Trigger, lá em 2011, mais ou menos, diferente do que a gente podia imaginar, tal obra videogameística, ao invés de ir pouco a pouco se tornando menos importante, menos lembrada, ela foi cada vez mais se transformando em cult e em referência, né? E ainda hoje, plenos 2021, não tem uma lista de melhores jogos, principalmente de RPG de todos os tempos, em que o Chrono Trigger não esteja. Chrono Trigger mudou a minha vida. E nesse primeiro vídeo da série, é a minha história com essa obra que eu vou usar como introdução. E é sobre a emoção que eu e milhares de outras pessoas sentiram ao conhecer e jogar Chrono Trigger que eu quero falar. E vai ser difícil não chorar nesse vídeo, galera. Puta que pariu. Então pega tua pipoca, teu café, refri, cerveja, pega teu cigarro, teu isqueiro, tua água mineral com gás, tipo eu. E vem comigo porque esse vídeo vai ser épico. O ano era 1995 e eu era na época um adolescente da periferia curitibana de 15 anos que estudava de manhã, trabalhava à tarde e gastava os finais de semana explorando locadoras e lojas de videogame, né? Eu ficava babando no recém-lançado PlayStation, né? Eu achava que o 3DO era o videogame mais legal e mais foda que eu já tinha jogado na minha vida. Alguém ainda lembra do 3DO? E eu tinha um Super Nintendo conectado a uma velha TV de tubo, daquelas primeiras coloridas que a gente tinha ganhado de doação, que era valvulada e tinha que literalmente esquentar ela com ferro de solda, com ferro de passar roupa, né, e um cobertor atrás para fazer ela funcionar. E o meu Super Nintendo era o meu tesouro, era o meu bem mais precioso e que eu tinha ganhado anos atrás, quando eu tinha 12 anos de idade, com um presente de aniversário, numa época em que a minha família parecia longe de perder tudo que tinha e vim parar na periferia de Curitiba, numa situação perto da miséria. Na verdade, o Super Nintendo eu ganhei de aniversário, né? Eu fiquei trabalhando pro meu pai, fazendo várias paradas pra ele. Naquela época a gente tinha dinheiro, né? Quando eu ganhei no Super Nintendo. Minha família, meu pai tinha uma situação mais confortável e tal. Mas ao mesmo tempo ele não queria me dar as coisas bombejadas. Então ele sempre falava pra mim, filho, você tem que trabalhar pra ganhar as coisas, tem que fazer isso. Então, tipo, eu lavava o carro, eu limpava o jardim, podava as árvores, né? Limpava a casa, fazia várias paradas pro meu pai, assim, quando eu era bem moleque, pra ganhar as paradas. O meu Super Nintendo foi diferente, né? Então a gente ainda nem fazia ideia de quanto a gente ia se fuder dali pra frente, né? Então o meu videogame, o meu Super Nintendo, ele era a herança de uma época em que a minha vida não era tão difícil, em que a minha vida não era tão complicada quanto naquele momento que eu tava vivendo, né? Tinha uma locadora perto da minha casa. E ela era uma locadora de vídeo e de videogames, né? Então assim, e ela tinha um acervo bem impressionante, inclusive pra época. E como toda locadora, daquele tempo tinha um monte de console conectado nas TVs por aí que a molecada pagava pra jogar por hora e tal. E eu tava meio cansadão dos meus jogos porque eu já tinha jogado quase tudo que tinha na locadora. Principalmente os jogos RPG. E aqui é bom a gente falar que nós estamos falando de 1995, é uma época onde esse gênero especificamente, ele não era muito popular aqui no Brasil, né? E dentre os poucos que a gente encontrava não era raro que eles estivessem em japonês.
Ou seja, era praticamente impossível jogar se você não conhecia japonês. Então a gente acabava se focando naqueles que vinham pra cá traduzidos em inglês, né? Quem conhecia um pouquinho de inglês. E eu gastava qualquer tostão que eu tivesse fazendo bico com jogo de videogame. Ou melhor, alugando esses jogos, porque comprar era impraticável. Né? Os cartuchos custavam absurdamente caros naquela época, e mesmo quando era pirateado não era barato. Então as escolhas precisavam ser acertadas, principalmente porque eu alugava geralmente nas sextas-feiras para devolver só na segunda. Então o erro poderia ser fatal e comprometer a diversão do final de semana inteiro, né? E lá junto com Final Fantasy VI, com Zelda, com Lufia, que eu adoro, Breath of Fire, que eu já tinha jogado, eu vi aquela capinha escrito lançamento. E aí eu fui lá ler a descrição atrás do joguinho. Ele era descrito como um RPG sobre viagem no tempo, com personagens desenhados por ninguém menos do que Akira Toriyama, e as fotos pareciam muito coloridas e vibrantes. Era o suficiente, é claro que eu ia alugar. Porra, viagem no tempo. Na época eu adorava as coisas do Akira Toriyama, né? Tipo Dragon Ball, Dragon Quest e tal. Enfim, a minha sorte é que eu gostava de RPG, então mesmo quando era lançamento tinha pouca saída. As pessoas não costumavam alugar com muita facilidade, né? Porque não era um gênero dos mais populares. O pessoal focava mais nos jogos de luta, tipo Street Fighter, jogo de corrida, né? Enfim, esse tipo de coisa. A bem da verdade, naquela locadora de bairro, eu era um dos pouquíssimos clientes que alugava jogos de RPG, né? Tipo, tanto é que quando chegava algum jogo novo do gênero, o dono da locadora já me avisava, né? Inclusive, eu cheguei a fazer amizade com outro nerdão, igualzinho eu, por causa disso. Numa situação bastante curiosa e com um fim um pouco trágico, mas que eu vou contar mais à frente, porque é o que vai acabar concluindo esse vídeo pra gente passar adiante, né? Bom, eu cheguei ansioso em casa, liguei a TV pra ir esquentando, peguei um copo de suco, liguei o Super Nintendo. E é engraçado pensar como naquele tempo a gente vê a abertura de um jogo, era um ritual, cara. Era quase que uma obrigação pra você entrar no clima, né? E daí começou lá. Tic, tac, tic, tac. E aquela musiquinha, cara, que até hoje eu me arrepio quando eu escuto, sabe? É foda, cara. Até hoje quando eu escuto a musiquinha do Chrono Trigger me dá um negócio, assim, me emociona. E aí a música ia ficando épica, né? E daí um monte de imagem do jogo apareciam enchendo, assim, os meus olhos de um jeito que a minha mente quase entrou em colapso na época. Misturava aquela ansiedade de apertar o botão logo pra começar a jogar, mas ao mesmo tempo eu precisava ver tudo até o fim da abertura, sabe? Eu ficava naquela contradição. E a música, né, cara? Puta que pariu. Cara, eu acho que eu vi essa abertura mais umas 2 ou 3 vezes antes de eu começar a jogar só pra poder ouvir a musiquinha da abertura, cara. Que eu amo até hoje. Inclusive, na segunda vez que eu aluguei o jogo, eu gravei as músicas usando um gravador de mão encostado no alto-falante da TV pra eu poder escutar no Walkman. Esse era o meu nível de paixão que eu tive pelo jogo na primeira vez que eu joguei, né? E uma vez que eu comecei a jogar, o resto é história, né, galera? Se você tá aqui vendo esse vídeo, se você já jogou, principalmente se foi naquela época, sabe? Se você tem a minha idade e jogou naquela época, eu sei que você entendeu tudo que eu falei até aqui, cara, sabe? E se você não jogou ainda, porque você é jovem, né, e você não conhece, você subestima porque é um jogo velho, com uns gráficos que parecem meia bomba, dê uma chance, cara, porque, assim, eu devorei o jogo. Eu tinha tanta coisa pra fazer ali naquela brincadeira, eu tinha tanta coisa pra fazer naquele universo, tantos personagens, tanto lugar pra visitar, sabe, que, porra, a minha cabeça explodiu, cara. Diziam que tinham mais do que 10 finais diferentes na época. Hoje em dia a gente sabe que são 10 finais, acho que 11 ou 12, se não me engano, se contar a versão do DS e tudo mais. E a minha meta era fazer todos esses finais. E eu fiz, né? E é aqui nesse trecho que eu vou falar um pouco sobre o meu amigo Lucas. Na terceira vez que eu aluguei o jogo, eu vi um save state no jogo com o nome Lucas. E como eu sou curioso, obviamente, que eu entrei no save pra ver o progresso do jogo, né, e tal. E eu vi que ele tinha progredido tanto quanto eu. E eu também percebi que o meu save anterior não tinha sido deletado do jogo, né. Então, respeitosamente, eu não deletei o save do Lucas. E assim por meses, toda vez que eu alugava, lá estava o jogo dele, cada vez progredindo mais, e o meu save sempre intocado. E eu também sempre sem mexer no save dele, né. Até que um dia, uns 8 ou 9 meses depois de eu ter alugado o jogo pela primeira vez, eu tava na locadora procurando o Chrono Trigger mais uma vez pra eu alugar e jogar no final de semana, né? Já tinha virado hábito. E aí eu vi um cara alto, magrelão, assim, de óculos, com um fundo de garrafa, um jeito meio frágil, pegando o jogo na prateleira. Aí eu olhei assim e falei, você é o Lucas, né? E daí ele deu um pulinho assim, virou pra trás e falou, você é o Eric. E daí a gente engatou no papo, né, cara, animado sobre o jogo, assim. A gente ficou batendo papo um tempão sobre o jogo, sobre a vida, sobre um monte de coisa. A gente ficou muito amigo, foi uma amizade instantânea, assim. Nessa época o Lucas tinha 19 anos, ele tinha uma saúde bem frágil, porque ele teve leucemia quando era adolescente, quando era mais novo e tal.
né? E fazia faculdade de processamento de dados, trabalhava em casa com programação de banco de dados para uma empresa de telecomunicações, o que era uma coisa bem rara na época. Mas, principalmente um cara tão jovem, mas o guri realmente era um gênio, tipo, era assustador, assim. Ele tinha uma namorada, desde os 16 anos de idade, que era 2 anos mais velha do que ele, e que eu também tive a oportunidade de conhecer, e que era tão nerd quanto ele, e que estudava estatística, né? Então a gente ficou amigo, eu ia pra casa dele várias vezes pra gente jogar junto. Ele era de uma família daquelas de classe média, bem básica, assim, né? Os pais dele eram muito gente boa, né? Eram pessoas que eu gostava demais, e ele era filho único, que nem eu, e ele tinha um gato chamado José. O Lucas, ele era um cara muito agradável, sabe, com muito senso de humor, ele fazia piada com tudo o tempo todo, né, e ele tinha um coração maior do que ele, cara, era um sujeito muito firmeza, assim. Eu acho que eu conheci poucas pessoas tão bondosas quanto ele, mas infelizmente a nossa amizade durou pouco tempo, durou pouco mais de 2 anos. Nossa, isso é foda falar disso. Porque a leucemia acabou voltando, né, cara, e daí em 1998... meu amigo Lucas partiu desse mundo aos 22 anos de idade. Na época ele estava noivo da namorada de adolescência. Ela estava grávida, esperando o filhinho deles, né? E eles estavam guardando dinheiro pra dar entrada no apartamento. E... nossa, aquilo foi foda, cara. Só de falar agora me dói, assim, tipo, dá vontade de chorar. Já dizia a música do Legião Urbana, né? Que os bons partem cedo. E não foi muito tempo depois dele ter falecido, eu peguei o jogo de novo na locadora. E o save dele ainda tava lá, cara. E eu, puta que pariu, cara, eu lembro que eu chorei na frente do videogame, sabe, lembrando do meu amigo. Talvez o mais bizarro seja o fato de que eu não lembrava do Lucas até eu começar a escrever o esboço desse roteiro, como se eu tivesse escondido essa memória dentro de mim pra não me machucar, sabe? Então foi massa lembrar dele, foi bom lembrar. Um abração pro Lucas, onde quer que ele esteja. Se existe alguma coisa do outro lado, tomara que ele esteja me escutando agora. Enfim, o tempo passou, a vida da minha família melhorou um pouco, eu comecei a trabalhar de verdade, mas mesmo assim eu não tive condições de ter um PlayStation pra jogar a versão do jogo que foi lançada em 1999, que tinha até cenas de anime e que eu ficava pirando pra ver aquilo lá. Só que o Chrono Trigger já tinha ganhado um lugar muito especial no meu coração e nunca mais me deixou. Então assim, cada notícia sobre o jogo me interessava, cada versão da trilha sonora eu dava um jeito de escutar, ficava procurando na internet, quando eu passei a ter internet anos depois. E toda vez que se falava na possibilidade de um remake, de uma sequência, o coração apertava, né? O coração disparava. Era aquela mistura de ansiedade e receio, né? Ansiedade pra sair logo e receio de ser uma merda. E eu não acho que o jogo precise de um remake, ou reboot, ou alguma coisa assim. Mas como tantos de vocês, eu provavelmente teria adorado jogar aquela versão doida em 3D, que era fan-made, né, o Resurrection, que infelizmente eu nunca vi a luz do dia, mas vamos com calma, porque a gente vai falar disso em outros vídeos, vai ter um vídeo inteiro sobre essas versões, sequências e possíveis sequências, vai ter vídeo sobre os sucessores espirituais do Chrono Trigger, vai ter vídeo sobre a produção do jogo, sobre o Dream Team que produziu esse jogo, sobre a trilha sonora, que é extremamente importante, enfim, vai ter um vídeo sobre cada uma dessas coisinhas, porque eu quero fazer isso aqui de um jeito muito cuidadoso, sabe? Eu concluo dizendo que o Chrono Trigger é um jogo capaz de despertar emoções tão fortes que parece mágica, cara. Pelo menos pra mim. Eu posso estar pirando, pode ser que um monte de gente esteja cagando pro jogo. Mas pra mim foi muito importante e eu sei que tem muita gente que se sente da mesma forma, entendeu? Eu acho que chega a ser absurdo que algo tão majestoso possa ter sido feito num cartuchinho de Super Nintendo lá no meio dos anos 90. E ainda hoje me parece insuperável em inúmeros aspectos, né? Como eu disse, nos próximos vídeos nós vamos falar sobre os aspectos técnicos, desenvolvimento, criadores, polêmicas envolvendo o jogo, que são várias, né? Suas versões tanto oficiais quanto feitas por fãs, enfim, um montão de coisa, e é por isso que vai ser uma série, né? Então eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo, que vocês me acompanhem nas próximas semanas nessa série que eu tô gostando pra caralho de fazer. E caso você queira apoiar o canal, o Pix está tanto aqui na tela em algum lugar, quanto na descrição, cada um ajuda como puder ou se quiser, né? Cada ajuda é importante porque é assim que eu consigo manter esse trabalho pra vocês. Em breve eu vou ver se eu crio um padrinho ou alguma coisa do gênero, ou se eu vou ativar o programa de apoiadores do canal, enfim, eu tô organizando essas coisas. Eu só não fiz isso ainda porque eu quero pensar nisso de uma forma que fique bem bacana para poder dar aquelas recompensas legais, poder ver o que dá para dar de recompensa. Eu quero que seja uma coisa mais dinâmica, mais divertida para todo mundo, tá bom? Então, um abração para vocês, um beijo do tio Eric e até o próximo vídeo, gente. Fiquem de olho aí. Valeu, falou!